Então, nós vimos até aqui de uma maneira geral. Não vimos de uma maneira tão profunda assim. Poderíamos ver, se você estudar cada monte, cada tema, você vai ver de maneira profunda e vai conhecer o nível de maldade, influência, como um hipnotismo que envolve este mundo para nos atrair para o mal. Como o sistema de ordem desse mundo, é o que nós vimos até aqui, usa suas esferas de influência para seduzir o homem para onde ele quer, de maneira interesseira, maligna e manipuladora. Não visa o bem e o sucesso de todos, apenas uma grande minoria da sociedade, é uma minoria, os números dizem 2%, 2,5% da sociedade, que acumula as riquezas dessa terra às custas do restante. E o restante, os 98%? E os 97,5% da sociedade? Vivem às custas, vivem para custear a vida desses 2,5%, vive escravo pela ignorância que estão, sobrevivem na terra, não vivem uma vida plena, e acha, e alguma parte, o que vamos chamar da classe média, ela acha que ela está conquistando algo, mas na verdade ela é escrava de um sistema chamado capitalista, quando não é escrava do sistema religioso, quando não é escrava de um sistema de governo. Então, uma grande minoria é escrava de um dos montes que sempre estão reivindicando para si a adoração, adeptos, servos e escravos. Todas elas, sem Deus, estão longe de experimentar o céu na terra. Veja, todas elas sem Deus. Logo, a gente vai pensar na possibilidade delas com Deus, a redenção. Delas com Deus. Elas estão longe do amor do Pai e da revelação do Filho amado. Vejamos novamente o texto profético em Josué 24. E vamos ver o que ele quis dizer, porque quando nós começamos o estudo dos montes, foi em Josué 24 que nós vimos, porque o texto de Josué 24 é como uma profecia da jornada do povo de Deus para alcançar cada um a sua terra prometida, para alcançar cada um aquilo que Deus prometeu. E já analisemos o nome Josué. A palavra Josué significa Deus é a salvação. Então, já na velha aliança, Deus estava profetizando que ele enviaria um líder para trazer salvação para o seu povo. Então, aponta para a obra perfeita de Cristo e o acesso a Deus novamente. O acesso às promessas de Deus, aos propósitos de Deus. No versículo 1, vemos assim, Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou, estamos lendo Josué 24, as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Então, quem Josué estava convocando? A liderança, os cabeças de cada lugar, aqueles que têm influência sobre a família, podemos dizer os pais de família, e podemos dizer as lideranças em cada monte da sociedade, em cada lugar onde se reúne pessoas, nós vemos a convocação dos líderes para uma palavra de ordem. 2. E quem que é Josué? Josué é aquele que manifestava o Cristo. Então, esse texto nos aponta que temos que ouvir o Cristo. Por que eu estou colocando isso? Se esse texto que nos fala sobre os montes da sociedade através daqueles povos que lutaram contra Josué, eu e você precisamos prestar atenção na revelação, nessa analogia, que eu também tenho que vencer, você também tem que vencer inimigos na mente,
e no físico. Nós temos batalhas diárias para vencer e nós vamos precisar ouvir a liderança daquele que pode trazer salvação em cada área das nossas vidas. Verso 2. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. A palavra prestar culto é da onde deriva a palavra cultura. E nós vimos que em cada monte da sociedade existe a reivindicação de atenção, de culto, de adoração para si. Então, aquele povo, Terá e Abraão, são chamados por Deus no meio de um lugar onde havia culto a outros deuses. É igualzinho nós estamos. Nós não percebemos, mas cultuamos coisas e pessoas por uma alienação da mente. E Josué agora, na revelação da pessoa de Cristo, está te chamando: ei, acorda, saia desse transe cultual. Cuidado com a cultura que te envolve. Verso 3. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, a Isaque dei Jacó, Esaú, dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Veja, Deus fez promessas. Quando ele fala eu dei herança. Eu fiz promessas de herança para os descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Os nossos antepassados envolvidos numa cultura idólatra. E Deus, assim como Terá, pai de Abraão, era envolvido com idolatria pesada, Deus está nos chamando nessa geração para, como Abraão, nós sairmos da terra. O que significa? Saia do meio da tua cultura. Lembra da santificação? Que Jesus disse ali na oração que ele fez no Getsemani: santifica-os na verdade, separa-os do mundo. Santifica, eu não vou tirar eles do mundo, mas eu vou separar eles do mundo. É a minha e a sua chamada pessoal, a nossa jornada de fé para vencer o mundo. Vamos ver Gênesis 12, do 1 ao 3, como foi a chamada de Abraão, que é a minha e a sua chamada também. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, ou do meio da sua cultura, e da casa do seu pai, que é idólatra, do meio da idolatria, e vá para um lugar que eu lhe mostrarei, para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Veja, porque Deus não se importou de fazer o nome de alguém famoso? Deus não gosta de adoração. Porque Deus conhecia o coração de Abraão e sabia que Abraão o tempo inteiro obedeceria a ele. A obediência te livra da reivindicação de adoração. Diga isso, anote isso. A obediência a Deus, o meu temor a Deus me livra de reivindicar para mim um monte de adoração. Levantar para mim um monte onde eu me coloco egocêntrica acima do outro. O verso 3, 5 e 8, nós vamos ver como Deus gosta de dar direção ao homem. Eu te tirei da terra de seu pai, estou te enviando para outra terra. Eu então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas com as quais os castiguei. Depois tirei vocês de lá. Olha a direção. Eu tiro e envio para um lugar. E aí no verso 8, eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei em suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês apossaram da terra deles. A direção de Deus sempre te encaminha
para a vitória e para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Eu vou repetir isso de novo para você, receba de maneira pessoal. A direção de Deus, ao você obedecê-la, sempre te encaminhará para a vitória na tua jornada e para o recebimento e cumprimento das promessas de Deus. A direção de Deus não é para te escravizar. Vai exigir de você renúncias? Vai. Você vai ter que dizer muitos nãos por causa de uma direção que você recebeu na sua mente e no seu coração. Mas elas te encaminham de acordo com a intensidade que você obedece, é a velocidade do cumprimento das promessas. Quanto mais obediente, mais perto do cumprimento das promessas são. E o quanto você se mantém no temor do Senhor é o quanto você vai se manter nas promessas dele. Essa é uma analogia para os nossos dias. Cada povo que lutou com Israel representa um monte de influência da sociedade. O secularismo é a manifestação conjunta de todos esses montes. O secularismo que nós estudamos é uma manifestação conjunta desse sistema de ordem, de crenças, de cultura, de doutrinas que influenciam a minha mente e eles apontam, essas regras são para a ordem. Essas regras são para minha proteção, deveriam ser, mas de alguma forma resistem e deturpam a forma de vida abundante que Deus estabeleceu em Cristo, para que de alguma forma nós reatemos o nosso relacionamento com Deus. Então essa analogia fala da nossa jornada e Deus sempre nos garantirá vitória. Aqui no verso 13, olha o que diz. Foi assim que lhes dei, Deus falando, por meio dos profetas dele. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a força do teu braço não tem a potência necessária para o cumprimento da palavra de Deus. A tua obediência tem. Veja, o cumprimento da vontade de Deus está mais ligado ao meu coração do que à força do meu braço, do que ao quanto eu trabalho. Eu posso desenvolver qualquer habilidade que eu quiser nessa terra e servir ao homem, servir ao próximo. Mas o cumprimento das promessas de Deus está mais ligado a uma ação que vem do meu coração, uma obediência a uma instrução que eu recebo do alto e não a quantidade de ações. Veja o que Deus fez, deixou bem claro. Vocês comem e bebem algo que eu dei para vocês. Não foi vocês que cultivaram. A terra que vocês estão não era de vocês. Vocês conquistaram e eu dei a vitória contra os seus inimigos. Guarde isso no seu coração. É Deus que te dará a vitória enquanto você obedece às instruções dele. As instruções às vezes não estão nem ligadas às promessas que Deus me fez, mas enquanto eu obedeço ele no meu coração, eu temo e cultuo o seu nome, a vitória vem. Nunca será pela força humana. Agora eu te faço uma pergunta, que a gente vai responder na próxima aula. Existe uma forma de viver para Deus, tendo conhecimento da influência dos 7 montes sobre nós desde que nascemos? Tem uma forma de viver para Deus? Nós vamos continuar na próxima aula. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.